Paulo não sentia interesse pela vida terrena de Jesus, contudo, e ainda menos em registrar suas palavras. Outros cristãos, porém, começaram de fato a registrá-las no papel. O Secret Book of James proporciona uma descrição que circularam após a morte de Jesus e que proporciona uma descrição estilizada desse processo. Os 12 discípulos de Jesus reuniram-se numa mesma ocasião e, lembrando-se do que o Salvador dissera a cada um deles, fosse em segredo ou publicamente, escreviam isso em livros. Na verdade, inúmeras pessoas, e não apenas os 12 cultuados na tradição cristã, compilaram as palavras de Jesus em coletâneas. A maioria dos estudiosos concordam em que uma dessas coletâneas, traduzidas do aramaico que ele falava para o grego, circulou amplamente no século I. Embora não tenha sobrevivido uma cópia autêntica dessa fonte, se todos os autores dos evangelhos tivessem traduzido individualmente os ensinamentos de Jesus, caberia esperar encontrar alguma variação no modo como cada um lhe transcrevia as palavras. Obras tão diferentes como as de Mateus e Lucas, bem como o suprimido Evangelho de Tiago, citam, sem exceção, ensinamentos de Jesus em tradução idêntica. Esse fato sugere que utilizar uma fonte comum, que os estudiosos chamam de fonte Q, derivado da palavra Quelle, que é uma palavra alemã que significa fonte. A essa fonte devemos muitas prédicas famosas, incluindo as bem-aventuranças, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, e o que conhecemos pelo Evangelho de Mateus como sendo o Sermão da Montanha, que se torna no Evangelho de Lucas o Sermão da Planície. Outros ensinamentos chegaram até nós em fragmentos de papiro encontrados preservados em climas secos, como o do Alto Egito, de fins de 1800 até este século. Arqueólogos que trabalhavam no Egito descobriram folhas de papiro que contêm vislumbres da tradição de Jesus, como, por exemplo, a história dele curando um leproso, ou outra dele ressuscitando um jovem. Mas fragmentos de papiros revelam palavras enigmáticas, até então desconhecidas, como, por exemplo, um fragmento que diz, segundo as palavras de Jesus, Eu sou a luz que está em cima de todos, sou eu que sou todo. De mim tudo proveio e de mim tudo se estende. Parto em pedaço uma madeira e eu estou nela. Ergam uma pedra e me encontrarão ali. À medida que se multiplicavam os relatos, as palavras e historietas, várias interpretações da vida e dos ensinamentos de Jesus circularam entre diferentes grupos cristãos em todo o mundo romano. O que Jesus realmente ensinou tornou-se, muitas vezes, matéria de acesa controvérsia, como podemos concluir à vista do Evangelho de Maria Madalena, outra antiga fonte descoberta em 1896 em fragmentos de papiro no Egito. E esse texto notável, tanto como outros não canônicos, mostra Maria Madalena como tendo sido uma discípula, na verdade, como um discípulo dos mais amados de Jesus, a quem ele confiou ensinamentos secretos. Existe um trecho desse suposto Evangelho de Maria Madalena, onde Pedro dirigiu-se a ela com um pedido. Irmã, sabemos que o Salvador te amava mais do que o resto das mulheres. Conta-nos as palavras do Salvador de que te lembras, que não sabemos e não ouvimos. Após a resposta de Maria, revelando a Pedro ensinamentos secretos sobre a viagem espiritual da alma, André objetou: Dizei o que quiseres sobre o que ela disse. Eu, pelo menos, não acredito que o Salvador tenha dito isso, porque esses ensinamentos são certamente ideias estranhas. Pedro concorda com André, contestando a veracidade de Maria. Ele realmente conversou com uma mulher sem o nosso conhecimento em segredo. Devemos todos voltarmos para ela e a escutarmos. Ele amou mais do que a nós, e, na sequência, um protesto da própria Maria. Meu irmão Pedro, o que pensais? Pensais que inventei isso? Pensais que estou mentindo sobre o Senhor? Em seguida, Levi interveio para mediar a disputa, dizendo que o Salvador a conhecia muito bem e a tornou digna de receber tais ensinamentos. O Evangelho de Maria Madalena
conclui com os discípulos concordando em aceitar o que ouviram dela e se preparando para sair e ir pregar. A maioria dos grupos cristãos, incluindo o que em Roma era identificado com Pedro, este muitas vezes descrito como antagonista de Maria, rejeitava essa alegação de revelação feita através dela, já que ela não era um dos 12, bem como negava também a validade de outros evangelhos de grande circulação. Em fins do século II, alguns líderes da igreja começaram a denunciar esses ensinamentos como heresia. Em 1945, a extraordinária descoberta de uma biblioteca oculta de antigos escritos cristãos em Nag Hammadi ampliou bastante nossa compreensão do movimento cristão nos seus primórdios. Este não é o lugar para descrever essas descobertas, que foi discutida no livro The Gnostic Gospels, mas também passamos a vista por um dos evangelhos ali descobertos e que a maioria dos líderes da igreja que o leram rejeitou. Podemos compreender-lhes com mais clareza as razões para preferir os evangelhos do Novo Testamento. O evangelho de Thomas, por exemplo, começa assim: essas são as palavras secretas que o Jesus vivo falou e que seu irmão gêmeo Thomas escreveu. Teve Jesus um irmão gêmeo com texto implícito ou texto? Poderia ser um registro autêntico das palavras de Cristo? Pelo que dizia o título, o relato continha o Evangelho segundo Thomas. Ainda assim, ao contrário daquele Novo Testamento, esse se apresenta como um evangelho secreto. Contém muitos ensinamentos semelhantes ao do Novo Testamento, em especial palavras de fonte que, mas outros são notavelmente diferentes. Palavras tão estranhas e intrigantes, como um aforismo que inspira o despertar de um estado mental, a ponto de interromper o pensamento discursivo, que é um aforismo com as 100, de um texto exemplificando esse termo, diz o seguinte: disse Jesus, se trazeres para fora o que está dentro de ti, o que trouxeres te salvará. Se não trouxeres o que está dentro de ti, o que não trouxeres te matará.